Imagine-se em alto mar, no século VI, quando o mundo ainda era uma imensidão de segredos não revelados, quando as terras além do horizonte não passavam de rumores e medos. Um tempo em que cada viagem marítima era uma aventura arriscada, onde monstros marinhos poderiam estar à espreita sob as ondas, e continentes inteiros permaneciam escondidos dos mapas. Nesse cenário nasce uma das lendas mais fascinantes e perturbadoras da história. A jornada de São Brandão e a misteriosa ilha que durante séculos alimentou a imaginação de navegadores, monges e exploradores. Uma ilha que, segundo relatos, surgia e desaparecia como se fosse feita de brumas e mistérios insondáveis. A ilha de São Brandão, também chamada de Ilha Afortunada, seria um paraíso perdido, um pedaço da eternidade oculto em meio às águas selvagens do Atlântico. Mas afinal, o que era essa terra mística? Realidade, milagre ou apenas fruto da crença de um povo que buscava sinais divinos no desconhecido? O nome de São Brandão, ou Brandanos, ecoa nas páginas das antigas crônicas como o de um monge visionário. Nascido na Irlanda, em uma época em que o cristianismo ainda se espalhava entre as brumas da Europa, ele é descrito como alguém dotado de uma fé inabalável e uma coragem incomum. Mas sua história não se limita às orações ou aos claustros dos mosteiros. São Brandão teria liderado uma expedição marítima, com outros monges em busca de uma terra prometida, uma espécie de paraíso terrestre que Deus teria reservado aos justos. Ao contrário de outros exploradores que buscavam riquezas materiais, sua missão era espiritual, quase transcendental. E é justamente essa combinação de fé e mistério que transforma sua jornada em algo tão único, pois não estamos apenas diante de uma história de navegação, mas diante de uma aventura que flutua entre o sagrado e o mítico. As descrições da ilha encontrada por Brandão falam de um lugar de fertilidade infinita, com campos verdes, rios de águas cristalinas e frutos abundantes. Alguns relatos afirmam que seus habitantes viviam em paz, sem fome, sem doença, como se o tempo ali não tivesse poder. Um pedaço do Éden escondido em meio ao mar bravio. Mas como um território tão exuberante poderia simplesmente desaparecer dos mapas? E por quê, mesmo após séculos de busca, nenhum explorador conseguiu localizar essa ilha outra vez? Essas são as perguntas que tornaram a ilha de São Brandão uma das maiores obsessões cartográficas da Idade Média, desenhada em mapas durante séculos e misteriosamente apagada depois, como se a própria Terra tivesse decidido ocultá-la da humanidade. Essa é a narrativa que atravessa gerações. Uma ilha que alguns chamam de miragem, outros de ilusão coletiva, e que muitos ainda acreditam ser um segredo escondido pelo próprio divino. Nos mapas medievais, a ilha de São Brandão aparece desenhada em pleno Atlântico, ora próxima das Ilhas Canárias, ora deslocada para além das costas da África ou mesmo perto das Américas, antes que estas fossem oficialmente descobertas. O detalhe perturbador é que navegadores, homens de fé e até reis acreditavam em sua existência, enviando expedições reais em busca desse local inatingível. Era como se o mundo inteiro fosse movido pela promessa de que, em algum ponto distante, havia um território que transcenderia os limites da realidade conhecida. Mas o que torna essa lenda ainda mais obscura é que, entre relatos de monges e exploradores, começam a surgir descrições de fenômenos inexplicáveis. Ilhas que apareciam e desapareciam no horizonte. Terras vistas em um dia e sumidas no outro, como se estivessem vivas, respirando com as marés e as vontades de forças que os homens não podiam compreender. Alguns diziam que a ilha só se revelava aos escolhidos, enquanto outros afirmavam que era um castigo ou uma provação. Vê-la era um sinal, alcançá-la, um desafio impossível. É nesse ponto que a história de São Brandão deixa de ser apenas um relato piedoso e se transforma em um enigma.
pois se sua expedição de fato alcançou terras nunca antes vistas, ele teria descoberto algo muito além da geografia. Teria tocado o inefável, o sobrenatural, o divino. E é isso que nos leva a refletir. Até onde vai a linha tênue entre fé e realidade? Até que ponto a mente humana, sedenta por significado, cria seus próprios mundos ocultos? E se no fundo, a ilha de São Brandão não desapareceu, mas apenas continua esperando, oculta, fora do alcance dos olhos comuns? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nessa lenda que atravessou séculos, analisando os relatos, os mapas, as viagens e as pistas que ainda permanecem escondidas na poeira da história. Prepare-se. O oceano guarda segredos que podem desafiar nossa compreensão. A Ilha de São Brandão não é apenas uma história perdida, é um convite ao mistério. Se a introdução da história de São Brandão já soa como um mito envolto em névoa, o aprofundamento de seus relatos e das tradições medievais nos leva a uma dimensão ainda mais perturbadora. O chamado Navigatio Sancti Brendani, ou a Navegação de São Brandão, é um dos textos mais misteriosos da Idade Média. Nele, a viagem do monge irlandês se transforma em uma verdadeira odisseia, onde mares tempestuosos, criaturas fantásticas e ilhas de maravilhas surgem como parte de uma jornada espiritual. É como se a fé tivesse moldado o próprio oceano, criando um palco de símbolos e enigmas que até hoje desafiam estudiosos, historiadores e crentes. Brandão, acompanhado por um grupo de monges, teria partido em busca da Terra das Promessas, dos Santos, um lugar onde a eternidade habitava em forma palpável. Mas o que mais intriga é que, em meio a metáforas e descrições fantásticas, alguns trechos da narrativa soam estranhamente concretos. O texto fala de distâncias, de ilhas com características geográficas marcantes, de viagens que duravam meses. Para alguns pesquisadores, esse relato poderia ter sido inspirado por viagens reais que os celtas e monges irlandeses empreendiam, aventurando-se muito além das costas conhecidas da Europa. Seria possível que Brandão tivesse alcançado terras ainda não registradas pela cartografia oficial, talvez até mesmo vislumbrando partes da América antes de Colombo? É aqui que as dúvidas se intensificam. Se considerarmos que o relato é apenas alegórico, a viagem seria um reflexo da busca da alma humana pelo divino, um épico espiritual como tantos outros da literatura cristã. Mas se ousarmos acreditar que parte da jornada foi real, estamos diante de um dos primeiros registros de navegação transatlântica, séculos antes dos grandes descobrimentos. Nesse caso, a Ilha de São Brandão poderia ter sido uma alusão a uma terra efetivamente encontrada, mas que, por razões ainda ocultas, permaneceu fora do alcance da humanidade comum. Não é coincidência que, ao longo dos séculos, a lenda da ilha tenha se tornado tão poderosa a ponto de influenciar mapas oficiais. Durante a Idade Média e até o Renascimento, cartógrafos representavam a misteriosa ilha em locais variados do Atlântico. Alguns a desenhavam próxima às Canárias, outros a situavam em pleno meio do oceano e havia até versões que a colocavam nas proximidades das Antilhas. Essa instabilidade geográfica não é apenas uma curiosidade cartográfica, mas um reflexo da forma como o mistério se enraizou na mentalidade coletiva da época. A ilha aparecia e desaparecia não apenas nos relatos orais, mas também na própria ciência geográfica daquele período. Expedições reais foram organizadas para encontrá-la. Há registros de que monarcas enviaram homens ao mar na tentativa de confirmar sua existência. No entanto, todas fracassaram, retornando com histórias de miragens, nevoeiros espessos, visões de terras que sumiam ao se aproximar. Esse detalhe nos conduz a uma questão crucial. A Ilha de São Brandão era apenas um mito persistente ou existia, de fato, um fenômeno físico e inexplicável
que enganava navegadores e desafiava a compreensão humana. O dilema se intensifica quando confrontamos os relatos religiosos com as teorias modernas. Alguns sugerem que o mito da ilha está ligado a fenômenos atmosféricos como a Fata Morgana, miragens complexas que criam a ilusão de terras flutuando sobre o horizonte do mar. Outros defendem que Brandão e seus monges poderiam ter alcançado arquipélagos reais, mas que, com o tempo, foram confundidos com a ideia de uma terra paradisíaca. Porém, se aceitarmos essa explicação científica, restaria ainda uma pergunta desconfortável. Como um simples fenômeno visual pôde manter sua força por tantos séculos, levando homens cultos, reis e exploradores a insistirem em sua busca? A fé medieval acreditava que os mares escondiam portais, terras sagradas e até mesmo sinais da vontade divina. Nesse contexto, a ilha de São Brandão não era apenas uma curiosidade, mas um símbolo da própria esperança de que o paraíso pudesse ser encontrado ainda em vida. Para os monges e fiéis, essa terra não era apenas física, mas também espiritual, um local onde a promessa da eternidade se tornava tangível. O oceano, nesse sentido, era o palco de um drama entre a fé e o medo, entre o invisível e o real. E aqui deixo um paradoxo que deve inquietar cada um de nós. Se a ilha de São Brandão nunca existiu, como explicar sua presença persistente em mapas, manuscritos e expedições por mais de 1000 anos? Mas se, por outro lado, ela realmente existiu, por que desapareceu sem deixar vestígios? Estaria escondida por forças divinas, protegida como um segredo que a humanidade não deve alcançar? Ou seria apenas o reflexo de um desejo humano tão intenso que foi capaz de materializar-se em histórias, tradições e até na cartografia? Esse dilema abre as portas para algo maior. Porque ao buscar a ilha de São Brandão, não estamos apenas falando de navegadores que perseguiam miragens. Estamos falando da própria busca humana pelo inalcançável, da necessidade de acreditar que além do horizonte existe sempre algo mais. E esse é o verdadeiro mistério. A ilha desapareceu dos mapas, mas nunca desapareceu da mente humana. Prepare-se, pois no próximo bloco mergulharemos ainda mais fundo. Vamos explorar como a lenda foi reinterpretada, transformada e usada ao longo dos séculos e como, mesmo desaparecida dos registros oficiais, a ilha de São Brandão continua a lançar sua sombra sobre a imaginação humana. A cada século que se passava, a ilha de São Brandão tornava-se mais do que um ponto perdido nos mapas. Ela se transformava em um arquétipo, em um símbolo coletivo que alimentava sonhos e medos. Era como se aquela terra invisível fosse uma peça que faltava no grande quebra-cabeça da humanidade. No fundo, todos sabiam que sua ausência perturbava, porque apontava para algo que não podia ser explicado. Afinal, como lidar com o fato de que um lugar tão mencionado simplesmente se negava a ser encontrado? Esse paradoxo manteve a lenda viva, reforçando a ideia de que o Oceano Atlântico não era apenas um espaço físico, mas um território espiritual e misterioso. Os monges, quando falavam da ilha, não a descreviam apenas como uma terra fértil. Eles a retratavam como um espaço suspenso entre a vida e a eternidade. Ali não havia fome, não havia dor, não havia morte. Era um vislumbre do Éden em plena terra, uma promessa divina escondida em meio às águas que testavam a coragem e a fé dos homens. Esse detalhe não pode ser ignorado. Na mentalidade medieval, a busca pela ilha de São Brandão não era uma aventura qualquer, mas uma peregrinação. Os navegadores que se lançavam ao mar não estavam apenas atrás de glória ou riquezas, mas de uma revelação, de um contato direto com o sagrado. E justamente por isso, a ilha passou a carregar um peso psicológico gigantesco. Ela era a prova de que havia algo além, uma espécie de confirmação de que o invisível podia se materializar. E essa ideia moldava não apenas a cartografia, mas a própria espiritualidade da época. Para muitos, acreditar em sua existência era o mesmo que acreditar que Deus ainda deixava sinais.
Ainda oferecia recompensas aos que ousassem buscá-lo com coragem e devoção. A preparação para entender esse mistério exige que mergulhemos também no contexto em que ele floresceu. O século VI, quando Brandão viveu, era uma era de incertezas. A Europa estava imersa em transições políticas, culturais e espirituais. O cristianismo se expandia, mas ainda convivia com crenças pagãs e lendas locais. O mar, nesse cenário, era mais do que um espaço físico. Era o limite entre o conhecido e o desconhecido, entre o natural e o sobrenatural. E São Brandão, ao levar seus monges para além das fronteiras seguras, encarnava um arquétipo universal, o do herói que abandona o mundo ordinário e se lança na escuridão em busca de algo maior. Esse arquétipo aparece em várias culturas. O herói que enfrenta o mar ou o deserto, que abandona a segurança do lar para buscar um tesouro impossível, que atravessa provações, tentações e ilusões. Em Brandão, esse arquétipo se mistura com a fé cristã, criando uma narrativa ainda mais poderosa. Porque seu objetivo não era o ouro ou o poder, mas a visão do paraíso. Isso elevava sua missão a uma dimensão quase inacessível. Ele buscava nada menos do que a fronteira entre o mundo humano e o divino. É nesse ponto que a lenda começa a ganhar contornos de suspense. Pois, se de fato a ilha existia, ela não se deixava revelar facilmente. Os relatos falam de mares revoltos, de névoas densas, de visões enganosas. Era como se a própria ilha se defendesse dos intrusos, aparecendo apenas a quem fosse digno de contemplá-la. Esse detalhe cria uma atmosfera quase mística, como se estivéssemos diante de uma terra encantada, protegida por forças que nenhum homem poderia controlar. Ao mesmo tempo, a insistência dos mapas em representá-la reforça o mistério. Não se tratava de uma lenda isolada, contada em aldeias distantes. Era algo que influenciava reis, exploradores, cartógrafos e até decisões políticas. Havia quem acreditasse que encontrar a ilha de São Brandão poderia mudar o equilíbrio do mundo, oferecendo novas rotas, novas terras e até mesmo vantagens espirituais. E, no entanto, século após século, expedição após expedição, ela continuava a de escapar. Essa preparação nos leva a uma conclusão desconfortável. Ou estávamos diante de uma ilusão coletiva de proporções gigantescas, ou de um segredo guardado a 7 chaves pelo próprio universo. O que seria mais assustador? Que a mente humana fosse capaz de inventar uma ilha e sustentá-la por mais de 1000 anos? Ou que realmente exista um território escondido, inacessível, reservado apenas aos escolhidos? E aqui deixo um detalhe que reforça o clima de suspense. Alguns marinheiros afirmavam que haviam avistado terras misteriosas, mas que, ao tentar se aproximar, eram tragados por tempestades repentinas. Outros relatavam que, quando finalmente alcançavam a costa, tudo se dissipava em brumas, como se estivessem tocando o próprio vazio. Esses testemunhos, que atravessaram gerações, dão à ilha de São Brandão um caráter inquietante. Ela não apenas desaparecia dos mapas, mas também da própria realidade diante dos olhos de quem ousava buscá-la. No próximo bloco, chegaremos ao clímax dessa jornada. Vamos explorar os relatos mais perturbadores, os símbolos ocultos e as teorias que tentam explicar por que essa ilha desapareceu dos mapas, mas nunca da mente humana. Prepare-se, o véu do mistério começará a ser levantado. Chegamos ao ponto em que mito e realidade se confundem de forma irreversível. A ilha de São Brandão, presente em crônicas, manuscritos e mapas por séculos, parecia se recusar a desaparecer completamente da memória humana. Era como se algo, seja real ou simbólico, quisesse permanecer vivo, mesmo quando o mundo avançava em conhecimento e explorava cada canto dos oceanos. E é justamente nesse entrelaçar de relatos que encontramos as passagens mais enigmáticas. No Navigatio Sancti Brendani, os monges relatam episódios que ultrapassam os limites da razão. Em uma das descrições, eles acreditavam ter desembarcado em uma ilha fértil, mas ao acenderem uma fogueira, perceberam que o chão sob seus pés começou a se mover. Não estavam em terra firme,
mas sobre o dorso de uma criatura gigantesca que emergia do fundo do mar. Essa cena, perturbadora e simbólica, mistura-se à própria ideia de ilusão. O que parecia sólido e seguro era, na verdade, algo vivo, incompreensível e, ao mesmo tempo, hostil. Esse episódio nos leva a refletir. Quantas vezes a mente humana confunde fé e percepção, transformando realidades em símbolos e símbolos em realidades? Outros relatos falam de ilhas onde o tempo corria de forma diferente. Monges teriam permanecido ali durante dias, mas ao retornarem perceberam que meses haviam se passado. Uma noção que hoje, em plena era científica, remete a paradoxos temporais, mas que, na Idade Média, era vista como sinal de santidade, de contato direto com o divino. Esses fragmentos reforçam a ideia de que a ilha não era apenas um espaço físico, mas uma ruptura nas leis naturais, um portal entre mundos. Mas o que dizem os estudiosos modernos sobre esse enigma? Alguns acreditam que Brandão e seus companheiros poderiam ter alcançado arquipélagos ainda pouco conhecidos naquela época, como os Açores ou Madeira. Outros defendem que até mesmo partes da Groenlândia ou das Américas poderiam ter sido vislumbradas, séculos antes de Colombo. Nesse caso, a Ilha de São Brandão seria uma fusão entre realidades geográficas e interpretações espirituais. Ainda assim, permanece a questão: por que tais terras desapareceram dos mapas, sendo tratadas depois como ilusões? A explicação científica mais recorrente aponta para fenômenos ópticos, como a já mencionada Fata Morgana. Esse efeito cria ilusões de terras flutuantes, projetando ilhas distantes sobre o horizonte, dando a impressão de que surgem e desaparecem diante dos olhos dos navegadores. No entanto, essa explicação, por mais convincente que pareça, não resolve o enigma em sua totalidade. Afinal, como explicar a persistência de uma mesma miragem durante séculos, sempre associada ao nome de São Brandão? Como justificar expedições financiadas por reis inteiros em busca de algo que supostamente era apenas um reflexo na atmosfera? Aqui entra a dimensão espiritual. Muitos teólogos defendem que a Ilha de São Brandão jamais deveria ser compreendida como um lugar físico, mas como uma metáfora da própria busca pela salvação. O paraíso não estaria escondido no mar, mas dentro da jornada da alma humana. A navegação seria, portanto, um reflexo da peregrinação interior. Contudo, se fosse apenas isso, por que os cartógrafos insistiram em marcar a ilha nos mapas durante tanto tempo? É nesse ponto que o mistério se torna ainda mais denso. Porque se a ilha nunca existiu, sua presença constante na cultura e na geografia medieval nos mostra algo perturbador. A mente humana pode ser capaz de sustentar uma realidade paralela, tão forte que se materializa em desenhos, expedições e decisões políticas. Mas se ela de fato existiu, desaparecendo depois, isso abre uma hipótese ainda mais sombria. Que forças além da compreensão humana poderiam ocultar um território inteiro do mundo? Estaríamos diante de um segredo guardado pelo divino ou de um enigma natural tão profundo que até hoje permanece escondido? Alguns estudiosos mais ousados levantam teorias conspiratórias, que a Ilha de São Brandão teria sido encontrada, mas deliberadamente apagada dos registros por razões políticas ou religiosas. Afinal, um paraíso terrestre poderia abalar estruturas de poder, questionar dogmas e despertar ambições incontroláveis. Nesse cenário, a ilha não teria desaparecido naturalmente, mas sido silenciada pela mão humana, como tantas outras histórias enterradas ao longo da história. O clímax dessa narrativa não é apenas a constatação de que a Ilha de São Brandão desapareceu dos mapas. O verdadeiro impacto está no fato de que, de alguma forma, ela continua a existir. Seja como miragem, como metáfora, como enigma científico ou como realidade escondida, sua presença ecoa até hoje. Ela nos lembra que o oceano guarda segredos insondáveis, que a fé molda percepções e que o mistério, às vezes, é mais forte do que a verdade objetiva. E aqui fica o gancho para a nossa conclusão. Se a Ilha de São Brandão não pode ser encontrada em mapas modernos, talvez seja porque ela nunca esteve destinada a ser localizada fisicamente. Talvez seu propósito fosse outro,
provocar, inspirar, inquietar e, sobretudo, nos fazer refletir sobre a eterna busca humana pelo inalcançável. Depois de atravessar séculos de relatos, mapas, expedições fracassadas e teorias modernas, chegamos a uma conclusão que talvez seja a mais inquietante de todas. A ilha de São Brandão nunca desapareceu de fato. Ela apenas mudou de lugar, não mais nos mapas geográficos, mas no território invisível da memória humana, no oceano profundo da imaginação coletiva e na busca incessante por algo além da realidade palpável. O mito sobrevive porque toca em algo essencial, porque responde a uma necessidade que não é apenas medieval, mas universal. A necessidade de acreditar que existe um paraíso escondido, uma promessa de plenitude que ultrapassa as dores e as limitações da vida cotidiana. São Brandão, ao lançar-se ao mar com seus monges, não buscava riquezas nem poder. Ele buscava sentido, buscava uma confirmação do divino em meio ao caos do mundo. Sua viagem, portanto, não foi apenas um deslocamento físico, mas uma metáfora viva da jornada humana. Cada um de nós, de alguma forma, navega em mares desconhecidos, guiado por uma esperança de que, além do horizonte, exista algo maior, mais puro, mais verdadeiro. E é por isso que a história continua a ressoar. Se a ilha nunca existiu, ainda assim ela cumpriu seu propósito. Inspirou gerações, desafiou mentes, alimentou a imaginação de navegadores, cartógrafos e crentes. E se existiu, então sua ocultação é um lembrete de que nem todos os segredos estão destinados a serem revelados. Em ambos os casos, a lição é clara. A busca pelo inalcançável é tão importante quanto a conquista em si, porque é essa busca que move a humanidade, que mantém acesa a chama da curiosidade e que nos aproxima, ainda que imperfeitamente, do divino. Pense por um instante. Quantos paraísos perdidos você já buscou em sua vida? Quantas vezes acreditou que, além do horizonte de suas dificuldades, haveria uma terra de descanso, de paz, de plenitude? Talvez você nunca tenha encontrado exatamente aquilo que imaginava, mas assim como os monges de Brandão, cada tentativa moldou sua fé, fortaleceu sua coragem e ampliou sua visão do mundo. A ilha de São Brandão, nesse sentido, não é apenas um mistério medieval. Ela é o espelho da nossa própria jornada. Na fé cristã, essa narrativa se aproxima da ideia do reino dos céus, um lugar que não se encontra com bússolas ou mapas, mas que está reservado àqueles que buscam com sinceridade. Para os mais céticos, ela representa o poder da mente humana de criar mundos invisíveis e, mesmo assim, transformá-los em motores da história. Seja qual for a perspectiva, a verdade é que a ilha continua viva. Viva em nós, nos símbolos que carregamos, nos mistérios que aceitamos e nas perguntas que nunca cansamos de fazer. E talvez essa seja a grande lição de São Brandão. Não desistir da busca. Porque, no fundo, a ilha que desaparece dos mapas é a mesma que se revela nos momentos em que ousamos acreditar. Ela pode estar escondida atrás de nossas dúvidas, das tempestades que enfrentamos, das brumas que nos cegam, mas sempre permanece ali, esperando que tenhamos coragem de levantar as velas e seguir adiante. Assim, ao refletir sobre a ilha de São Brandão, somos convidados a olhar para nossas próprias travessias. O que estamos buscando? Qual é a ilha perdida que nos motiva a continuar, mesmo quando tudo parece incerto? Talvez não encontremos respostas definitivas, mas é no ato de procurar que nos tornamos maiores, mais fortes e mais próximos da verdade que nos sustenta. A ilha de São Brandão é, portanto, mais do que uma lenda. É uma metáfora do coração humano. E seja nos mapas do passado ou nas buscas do presente, ela continua a nos lembrar que o verdadeiro mistério não está no oceano, mas dentro de nós. No próximo e último bloco, vamos encerrar essa jornada com um chamado direto ao espectador, reforçando a mensagem, deixando a moral da história ainda mais clara e convidando-o a continuar conosco em outras explorações. E assim, navegamos pelas águas misteriosas da lenda de São Brandão, explorando um dos enigmas mais fascinantes da história. Uma ilha que esteve presente em mapas, crônicas e na fé de milhares de pessoas,
mas que de repente sumiu da geografia e permaneceu apenas no imaginário. Uma ilha que continua a nos desafiar, mesmo na era dos satélites e da cartografia perfeita, pois nos lembra que nem tudo pode ser explicado, nem tudo pode ser encontrado. E talvez seja justamente esse o seu maior poder. O desaparecimento da ilha de São Brandão é um símbolo da própria condição humana. Somos seres em constante busca. Sempre acreditamos que existe algo além, um mistério a ser revelado, um horizonte a ser atravessado. E é essa busca que nos faz avançar, que nos faz crescer, que nos conecta ao divino e ao desconhecido. Talvez você, ao ouvir essa história, tenha se perguntado: será que a ilha realmente existiu? Ou será que ela sempre foi apenas um reflexo das esperanças humanas? A verdade é que não importa, porque ao longo dos séculos ela cumpriu sua função: inspirar. Inspirar navegadores a enfrentar mares tempestuosos. Inspirar cartógrafos a desenhar o invisível. Inspirar monges a acreditar que o paraíso poderia ser encontrado ainda em vida. Inspirar a todos nós a não desistirmos de nossas próprias buscas. A lição que fica é simples e profunda. Algumas ilhas nunca serão encontradas nos mapas, porque elas existem dentro de nós. São os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas convicções mais íntimas. São as metas que nos fazem levantar todos os dias, mesmo quando as tempestades parecem querer nos afundar. São os sinais invisíveis de que, apesar de todas as incertezas, sempre vale a pena continuar navegando. E aqui está a moral desta história. Não importa quantas vezes o mundo lhe diga que sua ilha não existe, que sua busca é inútil, que o horizonte está vazio. Se dentro de você existe a certeza de que algo maior o espera, continue. Porque talvez a verdadeira ilha perdida seja justamente essa coragem de acreditar, de se lançar, de enfrentar o desconhecido sem garantias, mas com fé. Assim, a ilha de São Brandão permanece como um convite eterno, um chamado para nunca desistirmos daquilo que acreditamos, mesmo quando tudo parece em silêncio. Pois a fé, a coragem e a busca são as bússolas que guiam nossas vidas. E se essa lenda milenar ainda ecoa em nossos ouvidos, é porque ela nos lembra que a vida é feita de mistérios e que sem eles, perderíamos a essência daquilo que nos torna humanos. Afinal, o que seria de nós sem a esperança de encontrar um novo mundo, uma nova terra, um novo significado? Portanto, da próxima vez que olhar para o horizonte, lembre-se, a ilha de São Brandão pode não estar marcada nos mapas, mas ela pode muito bem estar esperando por você, oculta nas brumas de sua própria jornada. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo!